Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Pois bem, estamos iniciando uma nova semana, né? E agora iniciamos, além da nova semana, a segunda unidade de Biologia, tá certo? Qual é a segunda unidade de Biologia? É Citologia. Então vamos começar aqui o estudo sobre as células, tá certo? Então, como foi que descobriram a célula? Foi por um acaso? Será? O cientista estava estudando lá e descobriu uma célula. Como foi que se desenvolveu todo o estudo que temos hoje sobre as células? Tá? Então, há mais ou menos 500 anos, tá certo? Um novo mundo foi descoberto. Então, aí nós temos o mundo chamado microscópico, que é o novo mundo, e o mundo macroscópico. Tá? Então, quando nós tratamos do mundo microscópico, queremos falar de algo que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos até de equipamentos para podermos enxergar. Então nós temos aí no mundo microscópico bactérias, fungos, vírus ou coronavírus. Encaixa nessa questão do micro-organismo, porque vem de microscópico, tá? Que é muito pequenininho, que eu não consigo enxergar. Então temos aí da ordem de microns até nanômetros. Tá? São seres que nós não conseguimos ver, como eu vejo aqui vocês, por exemplo. Tá? Então, para podermos enxergar esses seres vivos, microscópicos, nós precisamos utilizar alguns equipamentos, como até mesmo um microscópio, tá? Seja ele eletrônico ou manual mesmo, normal, que todo laboratório possui, ou até uns mais sofisticados, né? O eletrônico de varredura, o eletrônico de tunelamento. São microscópicos muito, muito potentes, tá? Que conseguimos enxergar até superfície atômica, por exemplo, mas não convém ao caso. Mas se tratando de microscópio, nós podemos ter aqui o microscópio simples e o microscópio composto. São duas formas de termos equipamentos aqui considerando o microscópio. Tá? Então, quem descobriu o microscópio, quem inventou ele, foi o cientista holandês, Antoine van Leeuwenhoek, um negócio assim, eu não sei pronunciar, não sei falar em alemão. Ou holandês, no caso, né? Então, ele foi o primeiro cara a empregar o uso do microscópio nos estudos que ele fazia, né? Nas investigações da natureza que ele fazia. Então, ele aprendeu técnicas, né, de física óptica, por exemplo, de lentes, né, manipular lentes, lentes são vidros. Então você tem todo o arcabouço e estudo para lidar com vidros. Esses vidros, por sua vez, né, tem todo um detalhe de índice de refração. A pessoa tem que saber calcular o índice de refração do vidro, no caso de um espelho, né? Então tem a questão de ser côncavo, convexo, tem tudo isso. Isso se vê em física, mais detalhadamente mais à frente. Tá? Então, ele aprendeu sobre técnicas envolvendo óptica e aí aplicou esse conhecimento que ele teve na construção do seu microscópio. Tá certo? Então ele passou agora a observar algumas coisas que ele não conseguia enxergar a olho nu. Por exemplo, materiais como sangue, né? No caso as hemácias, né? Espermatozoide, micro-organismos em geral e tal. Então, isso daí é considerado microscópio simples, que é aquele microscópio que só tem uma única lente. É uma coisa muito realmente simples. Já o composto, né, é quando eu tenho duas lentes. Né? Isso é aquele microscópio que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Um exemplo de microscópio, vocês vão ir na tela agora. Então, como vocês viram na tela, o microscópio simples é aquele que possui apenas uma única lente. E o composto, quando eu tenho duas lentes no meu microscópio. O binóculo ele serve também, né, como microscópio, agora só que invertido. O microscópio eu tenho a lente menor, né, e a lente maior, que serve de ampliação. Só que é uma ampliação muito potente. Já no caso de um binóculo, eu tenho o contrário, a lente maior e a lente menor, que ele vai me dar a ideia de distanciamento, né, de profundidade, eu vou conseguir enxergar.
mas o polimento da lente é diferente para um microscópio do que um binóculo, por exemplo. Se fosse falar de binóculo com microscópio, eu tenho agora um exemplo do binóculo como sendo um microscópio composto. Tenho duas lentes oculares. Tá? Então, ó, visto isso, nós podemos agora inferir que, como ele conseguia enxergar as hemácias, que são as células vermelhas do sangue, podemos agora entrar diretamente no conceito de célula, de onde se originou a célula ou até mesmo o seu estudo. Tá certo? Então, ó, como foi que descobriu-se o termo célula? Como surgiu isso? Quem descobriu, quem inventou esse termo foi Robert Hooke. Ele apresentou o seu microscópio aos cientistas da época para ser estudado. Né? Ele mostrou para a galera que tinha, por exemplo, aqui em Recife temos aqui digamos, uma banca de cientistas que estudam sobre, sei lá, hemácia. Então, Robert Hooke, ele descobriu, ele criou o seu microscópio para estudar as hemácias, digamos assim, e levou para esses cientistas observarem e estudarem o seu invento, para saber se ele se enquadrava, né, como um invento próprio para estudar as células, né, por exemplo. Então, ó, esse material, ele pegou o material, colheu o material e colocou no microscópio para estudar. E esse material se referia a uma planta. Né? Então, ó, ele pegou esse material e na semana seguinte se encontrou novamente com os cientistas, que era o físico inglês, né, no caso, que pegou para estudar, né, o material dele, e percebeu que quando pegou uma cortiça, que é aquela rolha, né, do vinho, você tampa o vinho, tem aquela rolha que tampa o vinho. Aquela rolha é um material chamado cortiça, que é como se fosse um pozinho de madeira bem fino, que ele comprime, condensa, deixa tudo bem compacto e serve para tampar garrafas. No caso é mais usado em vinhos. Tá? Então, quando ele pegou a cortiça, ele dividiu a cortiça em finíssimas camadas, tá certo? E colocou no microscópio para estudar. E aí ele percebeu que essa cortiça, as camadas finas de cortiça, possuía cavidades, tá certo? Isso no microscópio. E nesse processo, essas cavidades, ela acabou sendo chamada, né, de célula. Célula, do latim, ela significa dizer cela. Célula, nesse caso, aprisionamento, cavidade. Tá certo? Então era uma coisa muito mais intuitiva do que realmente uma descoberta científica miraculosa. Isso ainda iria acontecer posteriormente. No início, era apenas uma ideia intuitiva do que era célula. Tá certo? Então, o Hooke ele deu continuidade aos seus estudos, né, primordialmente, e aí, com o passar do tempo, aquele material não era somente um material suficiente para estudar. Né? Ele passou agora a procurar outros materiais e outros materiais e outros materiais. Até que depois ele formulou, junto com outros cientistas, a teoria celular. Tá certo? Então, ó, a microscopia ela se desenvolveu tão rápido naquela época, com o holandês Antoine van alguma coisa lá, que eu falei para vocês e eu não consigo pronunciar. Eu vou colocar aqui na tela daqui a pouquinho. Então, o avanço tecnológico em cima dos microscópios era tão grande que ele desenvolveu muito rápido. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Foi estudado nesse período muitos tipos de plantas e animais também. E a partir daí, baseando-se nesses estudos feitos com plantas e animais, os cientistas, tanto alemães quanto outros, no caso os alemães aqui foi Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome desses caras. Então, ó, eles lançaram uma hipótese de que todos os seres vivos são constituídos de célula, tá? Lembra? Conceito de célula, lá da cortiça, né? De aprisionamento, de célula e tal. Então, ó, o termo célula aqui, ele não tem o mesmo significado do termo célula anteriormente falado da cortiça, tá? Ali foi uma ideia intuitiva. A partir daí eles foram aprimorando o conhecimento até chegar na teoria celular propriamente dita, que nós conhecemos hoje, tá? Então, ó, a hipótese dada por esses dois alemães, o Matthias e o Theodor, de que todos os seres vivos são formados por células, mais tarde foi o início, a base da teoria celular. Então nós podemos deduzir o seguinte, que através do estudo da fisiologia das plantas e dos animais, no caso,
foi possível determinar exatamente o conceito de célula, tá certo? Então, ó, nós podemos dizer o seguinte, que importantes biólogos daquela época, não sei, eu acho que era do século XIX, né? Era muito mais fácil reconhecer a validade da hipótese daqueles dois alemães, do Schleiden e Schwann, né? E isso daí facilitou o desenvolvimento maior sobre o estudo das células, tá certo? E lógico, isso aqui era um conceito, não se tinha nada ainda baseado para determinar de fato. Era apenas os dois que estavam estudando de acordo com o que a gente viu aqui, tá? E depois desses dois foi que outros vieram agora contribuir com os seus estudos para aprimorar e desenvolver o conceito de célula, tá? Então, ó, Rudolf Virchow, acho que é assim, eu não sei pronunciar esses nomes esquisitos em alemão, ele sintetizou o pensamento, né, que se tem em uma frase em latim. E foi daí que se tornou agora o estudo das células de fato. Que significa o seguinte, omnis cellula ex cellula, que significa toda célula se origina de outra célula. Isso deu base, tá certo, para o estudo de mitose e meiose, que são as divisões celulares. Por que isso é importante, esse conceito? Porque para todas as células que existem, elas tiveram que se originar de outras células, porque não tem como criar célula do nada. A célula não se cria do nada. Então, como é que se consegue determinar uma célula vindo de outra célula? Aí se entra o conceito de mitose e meiose, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Então, ó, esse conceito de divisão celular ele só foi possível devido a essa frase traduzida que a gente acabou de ver aqui, que é do latim, que tem omnicélula e célula, ex-célula, né, no caso, que significa uma célula se origina de outra célula, tá certo? O conceito de mitose e meiose. Então, ó, nós temos agora a teoria celular se ampliando cada vez mais com o passar do tempo. Mas ela se baseava em três premissas fundamentais. Quais são essas premissas? Primeira premissa fundamental do estudo da célula, da teoria celular. Todos os seres vivos são formados por células, tá? E por estruturas que elas produzem. Tá? Então, as células são, portanto, unidades morfológicas dos seres vivos. Frisem bem essa primeira premissa, é importante. Porque é com essa primeira premissa que eu consigo determinar que as células são as partes fundamentais, tá? Ou unidades morfológicas dos seres vivos. É como se elas fossem a unidade básica de todo ser vivo. É isso que a primeira premissa está dizendo. A célula é a unidade básica de todos os seres vivos. A segunda premissa diz o seguinte: as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Estas são, portanto, as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. O que isso quer dizer para mim? Primeiramente, que todas as reações bioquímicas, né, que ocorrem no interior da célula são fundamentais para o seu funcionamento. Então, uma célula, por ser célula sozinha, não quer dizer nada. O que quer dizer são o que funciona dentro da célula, tá certo? E como funciona. Isso é muito importante saber, certo? E a terceira premissa é que novas células se formam pela divisão de células pré-existentes, por meio da divisão celular, mitose ou meiose, tá? E continuadamente a vida depende dela, ou seja, dessa diversa divisão celular, tá certo? Então, isso daí significa dizer reprodução celular. Uma célula que se divide em duas, ou que essas duas se dividem em quatro, nós temos agora a reprodução celular. Cada célula vai dando origem a outra célula, tá certo? Então, ó, a teoria celular ela é muito importante para generalizações que são feitas na história da biologia. Sem esse estudo da teoria celular, nada poderia ser feito a respeito do que a gente conhece hoje como vida ou como seres vivos, tá certo? Então, ó, podemos agora ampliar o estudo das células. Me perdoe pelo galo cantando, acontece. Então, ampliando o estudo celular, da teoria celular, nós podemos chegar agora aos estudos sobre seres vivos que possuem células. Quais são eles? Nós temos aqui bactérias, fungos, protozoários, vírus. Opa, será que o vírus se enquadra
na questão de ser vivo por ter célula. Vamos estudar isso daqui a pouquinho, tá? Agora, precisamente falando. Então, ó, um estudo detalhado sobre vírus, tá certo? A estrutura viral, foi a partir, o primeiro estudo, né, foi a partir de 1950, e com isso mostrou o fato surpreendente. Eles não apresentam células. Por não apresentarem células, os vírus não podem ser considerados seres vivos, porque eles não possuem células, né? Eles dependem da célula do hospedeiro para poder sobreviver, entendeu? Então, ó, eles são considerados acelulares, tá? Mas será que essas descobertas elas vão enfraquecer agora a primeira parte da teoria celular? Porque vírus não possui célula, então isso é uma fragilidade da teoria. Será mesmo? Então, ó, os cientistas acharam que não, né? Eles não acham que isso vai afetar, ou caso que não vai, ou que afete, né? Isso quer dizer o seguinte, porque todos os vírus eles precisam necessariamente invadir uma célula viva para reproduzir os novos vírus. Em outras palavras, eles são parasitas intracelulares, tá certo? Mas, né, não quer dizer que seja um ser vivo. Ele não é um ser vivo. Ele apenas é um ser que precisa de outro para sobreviver. Tá? São relações que acontecem diariamente na natureza, tá certo? Então, ó, a gente vai parar por aqui, nessa parte da teoria da celular e vírus, tá certo? Porque é muito importante que vocês conheçam, né, toda a parte fundamental de onde surgiu a célula, para que possamos dar continuidade aos estudos posteriormente, mais a fundo. Que aí nós temos aí no próximo estudo a célula observada ao microscópio óptico, ou seja, quais são as partes fundamentais de uma célula e como ela se desenvolve. Mas antes de entrarmos na próxima aula, nós vamos fazer uma breve recapitulação de tudo que foi visto até agora, tá certo? Eu falei aqui do mundo microscópio, ou seja, como é que consigo enxergar seres que eu não vejo a olho nu, que é utilizando assim equipamentos propriamente para isso. Esses equipamentos são os microscópios. Eles podem ser de várias e várias formas. Microscópio comum, né? O normal, que a gente vê em todo laboratório. Temos agora o microscópio eletrônico. Temos o eletrônico de varredura e o eletrônico de varredura sendo por tunelamento, que é uma coisa muito, muito grandiosa. Isso não é tão simples de acontecer e de ver. São laboratórios extremamente específicos que estudam até mesmo superfície atômica, que conseguem ver a transferência eletrônica de um átomo para outro com o microscópio eletrônico de varredura por tunelamento. Tá certo? Depois disso, nós vimos que existem dois tipos básicos de microscópio. O microscópio simples, que é quando eu possuo uma única lente, e o microscópio composto, quando eu possuo duas lentes. E o binóculo se encaixaria, né, na questão do microscópio composto, embora não seja microscópio, tá certo? Então, ó, vimos também o conceito da origem do termo da célula, tendo o nome célula, que surgiu com Robert Hooke lá em 1663, quando ele desenvolveu, estudando aí a cortiça, né, fatias finas de cortiça, que é aquele material que veda garrafa de vinho, e observou que essas camadas finas de cortiça possuíam aberturas que simulavam uma prisão, uma cela, né? Uma cavidade. E aí foi quando criaram um nome, dando conceito ao termo célula, que era se representando uma cela, porque vem do latim cela, né? Então, ó, depois disso, vimos aí a teoria celular, que diz respeito à hipótese de como é que eu vou determinar o que é célula, né? Que partiu do estudo de dois alemães, Matthias e Theodor, né? Que eles criaram a hipótese de que todos os seres vivos são constituídos por célula, certo? Depois disso, nós observamos que o cientista chamado Rudolf Virchow, eu acho que é assim, não sei como se pronuncia o nome dele, lá em 1855, com a chegada da tradução da frase omnicellula ex cellula, que significa toda célula se origina de outra célula, nós tivemos agora a capacidade de reconhecer a reprodução celular, tá certo? Que diz respeito a como uma célula origina outra célula, por divisão. As divisões celulares conhecidas são a mitose e a meiose, que a gente vai ver com detalhes mais à frente nos próximos capítulos do livro, tá? E
a questão do estudo celular, da teoria celular, ela está fundamentada em 3 premissas fundamentais, que são a célula sendo unidade morfológica de todos os seres vivos, tá? A segunda premissa, que as células elas são unidades funcionais, ou seja, não só célula, mas agora o que tem dentro dessa célula, as reações bioquímicas, as organelas em geral, elas são unidades funcionais ou fisiológicas de todos os seres vivos. Tá? E a terceira premissa, que diz respeito agora à criação de uma nova célula por divisão celular, sendo chamada assim de reprodução celular. Depois nós chegamos a ver que o vírus não é um ser vivo, porque ele não apresenta célula, baseado no estudo de 1950, mostrando aí que eles são chamados seres acelulares. E por conta disso eles não são seres vivos. Mas eles precisam assim de uma nova célula, de um hospedeiro, para poder se proliferar no organismo, sendo chamados de parasita intracelular obrigatório. Então, pessoal, ficamos por aqui hoje. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.